Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C#. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com mais uma coleção, que é a coleção Kiwi, que representa a fila. E nesse tipo de coleção tem uma particularidade bastante interessante, aonde o primeiro elemento a entrar, o primeiro elemento a ser adicionado, é o primeiro elemento a sair da fila, ok? Então, first in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, o último a entrar é o último a sair. Então, nós temos essa particularidade da fila, do Kiwi. Então, eu não posso retirar um elemento qualquer. Eu posso trabalhar somente com quem está na frente. Eu posso visualizar o primeiro elemento ou eu posso retirar o primeiro elemento da fila. Então, é dessa maneira. Eu vou adicionando os elementos na minha fila, ok? E eu vou manipulando o elemento que está sempre no início da fila. Se eu retiro o primeiro elemento, eu vou retornar esse elemento. E o elemento que era o segundo passa a ser o primeiro. E assim por diante. Beleza? Então vamos lá, antes da gente ir para a prática, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para não perder nenhuma aula. Porque aqui no CFB Curso são aulas de segunda a sexta. Já deixa o seu like para ajudar aqui no início do vídeo, isso ajuda demais, então eu agradeço de coração. Também segue o nosso canal nas nossas redes, os endereços sempre aparecem aí. Outra coisa que ajuda muito é compartilhar o nosso conteúdo. Beleza, então vamos para a prática. Estamos aqui então com o Visual Studio. Só mais um detalhe, estava esquecendo já. É a nossa última aula aqui no Visual Studio Code. Então, a nossa última aula aqui no modo console. Eu já acho que nós aprendemos conteúdo suficiente dentro de C# e já podemos partir para a parte gráfica. Então, na próxima aula, a gente já vai entrar com o conteúdo de download e instalação aí do Visual Studio 2019. Tá? Se você tiver outras vezes, se você tiver o 2017, pode usar, não precisa baixar o 2019 não, pode usar o 17 ou outra versão anterior que vai funcionar da mesma forma, tá bom? Então, na próxima aula a gente já entra no modo gráfico aí, para a gente produzir os nossos programas em C#. Mas vamos lá, vamos falar dessa coleção então, que é muito importante na programação, que é a coleção Kiwi, a coleção fila. Então a forma de declaração é exatamente a mesma das coleções anteriores, tá? Sem tirar nem colocar. Então a gente coloca aqui, ó, o Kiwi, que é a nossa fila. Aqui nós vamos indicar o tipo, então vou criar uma fila de strings, certo? O nome da fila, que eu vou chamar de veículos, ok? New Kiwi string, e tá aqui a nossa fila. Se eu já tiver uma coleção de dados, se eu tiver um array, por exemplo, que já contiver dados, e eu quiser já inicializar essa fila com esses dados, é só passar o nome do array aqui, porque tem esse construtor também, tá? Por exemplo, olha que interessante, eu vou criar aqui um array de string, que eu vou chamar de V, ok? Então, aqui eu vou adicionar alguns veículos aqui. Por exemplo, ó, carro, moto, só para teste, navio, avião. Ok. O que acontece aqui? Eu posso pegar essa coleção e passar aqui para a nossa declaração da Kiwi. Então, automaticamente, essa Kiwi ela vai ser inicializada já com esses elementos. Ok? Então, a gente pode usar os métodos para declaração, para utilização da Kiwi e ver que aqueles elementos já estarão dentro da nossa Kiwi. Se eu fizer uma contagem aqui do número de elementos, ele já fala que essa Kiwi tem 4 elementos aqui, tá certo? Mas essa é só uma opção de inicialização. Você pode usar ou não, se você quiser já iniciar a sua Kiwi com uma coleção de elementos existentes. Para a gente adicionar elementos na nossa Kiwi, o esquema aqui é o seguinte. Nós podemos usar um método em Kiwi, que vai adicionar elementos no final da nossa pilha. Da nossa pilha. A pilha é stack, né? Da nossa fila. Então, veja bem. Veículos
enqueue, aqui ó, enqueue, e a gente, como nós criamos ela do tipo string, ele está me sugerindo aqui um item do tipo string. Então, enqueue, e nós vamos adicionar, eu vou adicionar esses mesmos aqui, ó, carro, ok? Então, ele foi adicionado no final. E aí, eu vou adicionar mais três aqui, ó, carro, moto, navio e avião. Avião. Ok, então a minha queue, a minha fila, ela tem 4 elementos. Vamos ver isso aqui, ó, console, writeLine, e aqui eu quero imprimir a quantidade de elementos da nossa fila, ok? Então aqui, ó, tamanho, fila, tá? Ou quantidade de elementos da fila. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar veículos, e aqui nós temos o count que retorna um int, certo? Então veja bem, o count vai me retornar um int, e o que acontece com isso daqui? Vamos compilar? Vamos pegar aqui o nosso terminal, deixa eu ver qual pasta a gente está, cd, aula 59, csc, aula 59.c#. Então, ele compilou aula 59. Beleza. Ele está falando aqui, ó, o tamanho da fila, 4. Indicando que eu tenho 4 elementos dentro da minha fila. Beleza. Joia. Agora, vamos começar a manipular esses elementos. Vamos ver o que nós temos aqui. Bom, nós já vimos, então, o count e o enqueue. Vamos ver, então, agora um outro método interessante, que é o seguinte, é o contains. O contains, ele verifica se existe um elemento dentro da pilha. Se existir, ele retorna true, se não, ele retorna false. Então, vamos lá, ó. Vamos colocar uma variável aqui, ó, variável do tipo string, v, ok? V, beleza, v, e aqui eu vou colocar um veículo que eu quero procurar, por exemplo, avião. E vou verificar se o avião está na minha fila. Beleza. Então, eu posso usar aqui, ó, enqueue não, né? O nome da fila. Veículos, ponto, contains, e eu passo uma string, já que ela é do tipo string. Se ela fosse do tipo int aqui também estaria do tipo int. Beleza? Então, eu passo aqui uma string, que no caso aqui vai ser o v, onde está o string que eu quero procurar. Se encontrar, ele retorna true para o if. Então, eu falo aqui, ó, console, writeLine, eu indico para ele, ó, veículo mais v encontrado. Muito bem. Caso contrário, eu falo que o veículo não está, veículo tal, não está na fila. Muito bem. Vamos ver isso aqui funcionando? Salva. Vamos pegar o terminal aqui de novo. Joia. Compilar. Rodar o nosso programa. Então, ele fala, ó, veículo avião encontrado. Beleza. E se eu pesquisar por patinete. Vamos compilar aqui novamente. Compila. Roda. Ó, veículo patinete não está na fila. Então, esse é o método contains, que eu passo uma pesquisa e se encontrar ele retorna true, se não encontrar ele retorna false. Ok? Beleza. Então, além desses métodos, nós temos o clear, tá? O clear, ele vai limpar toda a fila. Então, aqui, ó, veículos.clear, e a fila é limpa nesse ponto aqui. Vamos pegar de novo o terminal. Cadê? Aqui, ó, terminal. Compila. Roda. E ele fala aqui, ó, tamanho da fila, 0. Porque antes de executar o count, ele limpou, ele deu um clear aqui na nossa fila. Joia? Muito bem.
Além do enqueue, o enqueue, então, a gente adiciona no final, ok? Adiciona no final da fila. Nós temos o dequeue, que mostra, ele vai retornar o elemento e eliminar esse elemento no início da fila. Veja bem, eu vou tirar o clear aqui, vou comentar. Nesse ponto aqui, eu vou retornar, eu vou usar o dequeue. Então, console writeLine, primeiro veículo, ó, primeiro veículo. E vou retornar o primeiro veículo aqui. Então, de veículos, eu vou usar dequeue, beleza? Dequeue. Nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Ele vai me retornar o dequeue. Ele pega o primeiro elemento, retorna esse primeiro elemento e remove ele da fila. Beleza? Então, vocês vão ver que nesse count aqui, ele vai me retornar que o tamanho da lista é 3. Veja bem, vamos ver se isso é uma verdade. Vamos compilar aqui, ó. Agora vamos rodar. Veja bem, primeiro veículo é o carro. Beleza? Tá aqui, ó, primeiro adicionado. Beleza? Lembra o que eu falei? First in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então ele estava o primeiro na fila. E olha só, tamanho da fila, 3. Por que é 3 e não 4? Já disse, né? Porque o dequeue pegou o primeiro elemento, retornou e ao mesmo tempo removeu da fila. Então, se eu fizer novamente um dequeue aqui, ok? O primeiro veículo aqui vai ser o moto. Primeiro vai ser o carro, depois vai ser o moto. Vamos ver? Olha aqui, ó, primeiro veículo, carro. Agora o primeiro veículo é a moto. E agora só tem 2 veículos na nossa fila. Tranquilo? Então esse é o dequeue. Se eu quiser retornar todos os elementos da minha fila, existe o pick, ok? Aqui, ó, o pick é o seguinte: ele retorna o primeiro elemento, mas ele não remove. Então atenção, aqui, ó, pick. Vocês vão ver que nesse ponto ele vai retornar o primeiro elemento, que é o carro, mas não vai remover. Aqui, ó, pick retornou o primeiro elemento, mas a minha fila continua com tamanho 4, ou seja, ele só retornou, mas ele não removeu o elemento da fila. Diferente de dequeue. Dequeue, ele retorna e remove. Pick, ele só retorna. Beleza? Joia! E se eu quiser retornar todos os elementos da minha fila, ao mesmo tempo remover e no final zerar a minha fila? Joia? Então nós podemos usar para isso um for each. Qual que é o tipo dos elementos da minha fila? String. Então vou criar aqui, ó, um string v, ok? Para receber todos os elementos da minha queue veículos. Muito bem. Então aqui, o que acontece? V vai receber aqui, ó, veículos ponto dequeue. Retornei e removi o elemento. Agora eu vou imprimir esse elemento. Veículo removido. E aqui o nome do veículo removido, que está ali em V. Eu preciso criar o V. Preste atenção. Nesse caso aqui, nós podemos retornar, eu posso ler os elementos da nossa fila. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso usar o for each para poder ler esses elementos. Então, o que eu tenho aqui? Qual é o tipo de elemento da minha fila? É string. Então, eu vou criar aqui no for each uma string, que eu vou chamar de V, que vai receber os elementos na minha fila veículos. Então, aqui agora eu dou um console writeLine no V. Então, vou chamar aqui, ó, veículo e o nome desse veículo, que está na minha variável V. Vamos ver isso daqui. View terminal, compila, o que está dando aqui?
V que já está sendo... Ah, tá. Está sendo usado já... Eu coloquei V aqui, ó. Vamos colocar esse aqui de Veik. Ok. Então aqui, Veik. Muito bem. Tá, terminal. Compila. Beleza. E roda. Veja bem, então aqui ele leu todos os veículos da minha fila e simplesmente retornou. Ele não removeu nada nesse caso, tá? Vamos usar aqui, ó, após essa leitura, vamos colocar um console do count. Vamos remover o count daqui. Vocês vão ver que ele não removeu nada na minha lista aqui, ó. Tá vendo? Na minha fila, tá vendo? Todos os elementos impressos, o tamanho da fila 4. Então, essa maneira é uma maneira simplesmente de ler os elementos da minha fila, sem remover, tá? Sem remover os elementos, simplesmente ler. Isso aqui pode me sugerir que eu possa trabalhar com o indexador na fila. E, na verdade, eu não posso, tá? Eu não posso fazer isso daqui, ó. Por exemplo, console writeLine, colocar um indexador aqui, por exemplo, veículos da posição 2, tá? Isso aqui não é uma coisa possível, veículos da posição 2. Isso aqui não é uma coisa possível. Olha só, eu vou compilar, tentar compilar, tá vendo? Não é possível aplicar indexação, certo? Em uma expressão do tipo Kiwi. Então, não consigo utilizar o indexador aqui de array na fila. Então, eu só consigo retornar o primeiro elemento da minha fila e manipular o primeiro elemento. Ou eu retorno, simplesmente retorno sem remover, ou eu retorno removendo. Se eu quiser zerar a minha fila, ok? Eu tenho que executar várias vezes, ou eu executo o comando clear, ou eu executo várias vezes o comando dequeue. Tá? Eu crio um loop que vai percorrer e remover os elementos da minha queue. E nesse caso, como eu não sei a quantidade de elementos que tem na minha fila, não é indicada a utilização do for, é mais indicada a utilização do while. Então, eu posso fazer o seguinte, while veículos.count, count que me retorna um int com o número de elementos. Então, eu falo, enquanto count for maior do que 0, beleza, o que eu faço? Eu quero imprimir. Então, console.writeLine, eu vou imprimir o veículo aqui, ó, veículo.dequeue. Removi o elemento, ok? E no final desse while aqui, desse loop, eu vou retornar quantos elementos eu tenho na minha fila. Beleza. Ok. Deixa eu ver, vou comentar esse for aqui, ó. Comentar esse for para ele não imprimir duas vezes os elementos, né? Vamos lá, terminal. Vamos então compilar aqui. Compilamos, deu um erro aqui. Deu um erro aqui na linha 30. O que eu tenho na... Ah, tá, eu esqueci de tirar aqui, né? Porque eu estou tentando indexar aqui ainda, eu esqueci de comentar. Então, compila, roda, beleza. Olha aqui, ó. O meu while, o meu loop, foi retornando e removendo os elementos. No final do loop, ao tamanho aqui da nossa fila, 0. Ou seja, eu não tenho mais elementos dentro da nossa fila. E aí você me pergunta quando que eu posso utilizar isso. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Você pode utilizar, por exemplo, em um jogo de cartas. Você empilha as cartas, ok? E vai removendo as cartas do monte, certo? Você pega a primeira carta e apresenta, faz com ela o que você quiser. Quando você pega a primeira carta, ele vai te apresentar essa carta e removê-la do monte. Quando você pega uma nova carta do monte, ele te apresenta essa carta, você faz o que você quiser e remove a carta do monte. Então, esse é um exemplo de utilização da coleção fila.
Beleza? Então esse foi o conteúdo da aula de hoje. Lembrando que a próxima aula nós já iniciamos no Visual Studio 2019 e já com a parte gráfica de programação em C#, já gerando programas no padrão Windows com janelas, tá bom? Não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clique no sininho, assim você não perde nada. Já deixa aquele like se você não deixou no início. Segue a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.